Amigos do YouTube, a paz do Senhor, como vocês estão? Se vocês estão com Jesus, estão muito bem. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés. E Davi e seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Saul estava perseguindo Davi por todos os lados, porque Saul sabia que Davi era o sucessor do reinado de Israel, né? E ele tinha ódio de Davi, ele tinha inveja de Davi, porque o povo era com Davi, né? Então, nessa perseguição, Saul entrou numa caverna para descansar, para dormir um pouco, né? Porque ele estava cansado da guerra. Certamente os soldados dele tinham ido para outros lados, né? Ele estava sozinho. E o Davi e os seus homens, seus soldados, estavam do lado de fora da caverna. E então surgiu a oportunidade de Davi entrar lá na caverna e só matar Saul, porque ele estava dormindo, era só enfiar a espada nele e pronto, matava Saul. Mas Davi não fez isso. Davi entrou e cortou só um pedaço da capa de Saul, para dizer que ele tinha estado lá, para mostrar para Saul o perigo que ele tinha corrido, né? E depois o coração de Davi doeu por causa disso, ele se arrependeu por causa disso. Ele achou que ele agiu errado, que ele não devia ter feito isso, porque Saul era ungido do Senhor. O povo pediu um rei e Deus deu Saul para o povo. Então Saul foi enviado por Deus, né? E os homens de Davi queriam matar Saul, mas Davi não permitiu. E Saul saiu da caverna na maior segurança, com vida. Então Davi, além de não matar Saul, ele ainda protegeu a vida de Saul, né? E isso tem acontecido nos dias de hoje, né? Às vezes eu vejo pessoas se levantando contra pastores, contra dirigentes do círculo de oração, contra as autoridades da igreja, né? Contra políticos, xingando, desejando até a morte deles, né? E nós não podemos agir assim.
os pastores, os presbíteros, seja quem for, é a igreja do Senhor, é ungido por Deus. Ah, mas aquele pastor lá, ele é desonesto, ele roubou, ele está acusado de matar a esposa, tal. Tudo bem, ele está errado, mas ele é ungido do Senhor, ele é escolhido por Deus. Quem somos nós para levantar nossa voz contra ele? Aleluia. Ah, mas a justiça dos homens demora muito. Vamos orar a Deus. Vamos orar para que coloque suas mãos sobre esses processos, para que faça justiça. Mas a justiça não pode partir de nós, porque a nossa justiça é falha. Você pensa que Deus não sabe de tudo que está acontecendo na igreja? Lógico que ele sabe o que está acontecendo na igreja, no mundo. Deus é onisciente e no tempo certo ele vai fazer justiça. Eu vejo assim, às vezes quando acontece um acidente de carro ou de avião, as pessoas falam assim, que pena que o Lula ou qualquer outro político não estava dentro desse avião. Gente, nós não podemos desejar a morte de ninguém, por pior que essa pessoa seja. É uma vida para Deus. A gente tem que orar para Deus abençoar, transformar, libertar, porque essa pessoa está sendo instrumento do demônio. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as forças do inferno. É contra o diabo que nós devemos lutar, não é contra o homem. Se alguém te feriu, se alguém te humilhou, se alguém está te perseguindo, ore por ele. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, porque o sangue dele vai ser cobrado das tuas mãos. Ore a Deus para que faça justiça em seu favor, para que te livre desse perseguidor. E ele vai te dar a vitória. A palavra de Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. Então, se for ungido do Senhor, nem pense em tocar nele. E Deus também fala, amai os vossos inimigos. Então, o cara não é ungido do Senhor, mas ele está te perseguindo, ele está te ofendendo, te caluniando. Não toque nele. Ame o seu inimigo, ame o seu perseguidor. Nós temos o dever de amar. Ore para Deus transformar ele. Aleluias. Porque você fica brigando com ele hoje, você fica querendo se vingar dele hoje, Deus pode salvar, transformar e ele pode ser mais crente que você amanhã. Vamos praticar o amor, gente. Não vamos desejar a morte de ninguém. Isso não é de Deus, o ódio, a vingança, a amargura. Isso não é de Deus. Isso aí faz mal para o nosso coração. O ódio faz mal para a própria pessoa que sente ele. Peça para o Senhor tirar esse ódio do teu coração, para o Senhor limpar o teu coração de toda amargura e você possa perdoar essa pessoa. Outra coisa que eu vejo no Facebook também é pessoas acusando pastores, falando mal de pastores que estão envolvidos em escândalos. Não faça isso. Eu segui um canal pelo YouTube, era um moço que eu gostava dele, ele falava sobre política e tal, mas aí ele mudou a linha do canal dele. Agora ele só sabe falar mal de pastor e fica fazendo piadinha, teatrinho e tal, e fica ridicularizando
os evangélicos que se envolvem em escândalos, os pastores desonestos, os pastores que são acusados de assassinato. Gente, eles estão errados, sim. A gente tem mesmo que desaprovar esses atos. Mas quem não erra nessa vida? Até nós podemos ser usados pelo diabo se a gente não vigiar. Então, você fazendo isso, você curtindo, compartilhando essas postagens, é um desserviço à obra de Deus, porque você vai estar causando mais escândalo ainda, você vai estar polemizando aquela notícia, porque as pessoas têm a tendência de generalizar. Elas falam assim, por isso que eu não vou na igreja evangélica. Olha só, os pastores são tudo desonestos, eles só querem meter a mão no dinheiro dos fiéis. Não é assim, tem pastores honestos, tem pastores comprometidos com a obra de Deus. Graças a Deus o meu pastor é um deles. Então você pode ajudar a afastar as pessoas da igreja. E não é isso que Deus mandou. Deus mandou a gente pregar o evangelho a toda a criatura. A gente tem que trazer as pessoas para a igreja, não afastar. Não julgue as pessoas, não ofenda. Eu já tive pastores, não que eles eram desonestos, mas eu não concordava com o jeito que eles agiam na igreja, eu não concordava com o jeito que eles administravam o dinheiro das ofertas, mas eu nunca levantei a minha voz, eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus despertar ele, transformar, e graças a Deus eu tive vitória e não precisei sair da igreja, não precisei brigar com ninguém, porque a igreja é de Deus, é Deus que faz, é Deus que tira, é Deus que põe. Nós não podemos colocar a nossa mão aonde Deus não mandou colocar. Vamos parar com esse negócio de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos. Deixa Deus agir, mas Ele vai agir no tempo dele, não é no nosso tempo. Espere o agir de Deus. Enquanto isso, vá orando e pedindo transformação dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele que por ele vier o escândalo. Então, se você compartilha essas notícias, se você incentiva o ódio, você está causando mais escândalo do que aquele que está errado. Vamos ler essa palavra, leia essa palavra aqui, leia o capítulo 24 de 1 Samuel inteiro, que Deus vai falar melhor ao seu coração. E você vai ver que a justiça, a vingança, pertence a Deus. Que Deus te abençoe.